Olá, pessoal, estamos aqui novamente para mais esse bate-papo, né, com nossos palestrantes. Gente, hoje foi sensacional, só posso dizer isso. E a gente tem tanta dúvida, né, porque esses temas são tão importantes e dão aquele frio na barriga, né, um sentimento às vezes de incerteza, o medo de errar. E isso porque gera um grande impacto, né, impacto para o negócio, impacto para os trabalhadores, para as pessoas, como foi colocado, não é mesmo? Então, assim, gente, sou head de pessoas, hoje eu lidero o time de pessoas, cultura e aprendizagem aqui na Metadados, já me apresentei ontem, prazer para quem está me vendo pela primeira vez, e novamente é uma honra estar aqui com as pessoas tão gabaritadas, né, como a Camila, a Marta, o João Paulo, que são experts nesses temas, né, que a gente abordou hoje. E vamos lá, que tem muita pergunta aqui, né, para a gente estar aí debatendo e gerando mais conhecimento ainda, né? Em relação ao e-social e a realidade de nossos profissionais de RH, as empresas ainda estão em modo improviso diante das exigências e como estamos em relação à maturidade desse processo? Acho que para o João Paulo e para a Marta aí, como é que vocês têm essa visão do cenário atual? Bom, João Paulo, só vou fazer um breve aqui. Nós temos clientes, assim, empresas preparadas e empresas ainda que estão no improviso, né, Andréia? É uma realidade. Aquela empresa que se preparou, ela está bem, ela está tranquila, ela está executando suas tarefas. E aquela que está no improviso é aquela que está desesperada, aquela que tem problemas. Então, aqui nós temos as duas situações, eu vejo. Ontem, ao final do dia, conversando com uma aula, né, com uma pessoa de empresa de software, ela me falou, bom, o e-social me surpreendeu neste momento de fechamento da folha, porque todo mundo acreditava que o sistema teria lentidão, e teve um período de lentidão até semana passada, mas de quarta-feira da semana passada para cá, o e-social não teve mais lentidão, pelo contrário, os processamentos estavam acontecendo sem retenção. Ontem, ao fim do dia, quando a coisa acelerou demais, estava tendo ali uns 5 minutos de delay, algo que é totalmente tranquilo, sim, porque não tem problemas, é algo normal e natural. Agora, ela falou, mas os clientes não me surpreenderam. Ou seja, os clientes continuaram fazendo a mesma coisa que antes, ou seja, não estavam sabendo do que estavam fazendo. Então, esse é que é o grande problema, né? As pessoas não terem se preparado como a gente já imaginava que aconteceria. Mas, assim, é claro que isso foi um grupo aconteceu isso, mas as pessoas estão, sim, mais preparadas. Uhum. Esse tempo de maturação entre a entrada dos grupos 1 e 2 até agora, para a entrada do grupo 3, permitiu que os profissionais se capacitassem, entendessem, e muita gente conseguiu fechar tranquilamente, como mamão com açúcar mesmo, esse período aí, e aí muitos estão aprendendo, e aí vem aquela discussão, não se desespere, deu errado, voltou com erro, corrija, veja o que foi, aprender, tem tempo de corrigir. O mês que vem ainda também não tem substituição, então até lá trabalhar para corrigir essa e a próxima, para quando chegar em julho, aí sim a coisa estar adequada. Então aquele que ainda está no improviso, tem um pouquinho aí de tempo para eliminar esse improviso. Mas é um processo contínuo, né, João? Eu acho que as pessoas vão aprendendo e vão se adaptando, né, a esse novo. Acho que aqui agora temos uma para Camila, né? Como otimizar os processos da organização e se adequar à LGPD? Camila, acho que tu colocou aqui as etapas, né, que são bem importantes para o projeto. Conta mais aí para nós. Sim. Quando a gente fala de otimizar, eu acho que o ponto de partida, e é onde muitas empresas vão se perder e muitas vezes não conseguem startar um processo de adequação, é por não ter processos e procedimentos definidos. Por quê? Se eu não sei efetivamente quais são os dados, em que momento eu pego e com quem eu troco dentro da minha empresa, eu não consigo otimizar e adequar. Então, muitas vezes, quando eu chego para fazer toda essa parte de apoio e suporte para adequar a empresa, a gente tem que dar um passo atrás. Por quê?
se eu não tenho mapeado os meus processos e os procedimentos, em que momento eu pego aquele dado e o porquê, eu não consigo otimizar o processo para poder saber se aquele dado, naquele processo, é fundamental ou necessário. Um grande exemplo disso já começa no treinamento, no recrutamento e seleção, do qual muitas vezes aquela ficha já é a ficha de admissão que, por uma comodidade, eu já vou pegar tudo porque se precisar eu tenho. E isso já expõe um risco desnecessário. Então, para otimizar, a primeira lição de casa é mapear os processos e procedimentos. Quais são os dados que a minha empresa utiliza e o porquê utiliza. Bem falado aí, Camila. Eu acho que até fazendo um paralelo, né, entre os dois temas, né, logo que iniciou o E-Social, a Marta vai lembrar, a gente batia na tecla saneamento de dados, que as informações necessárias das pessoas para o E-Social, e de novo a gente volta agora com esse mapeamento, com esse inventário da LGPD, né, necessário. Então, assim, lá a gente tem vamos dizer assim, uma finalidade, né, de novo, complementando ali com a LGPD, e aqui a gente tem daqui um pouco outra, e é bem importante, né, que as pessoas façam essa leitura e também esse estudo para entender o que é necessário para cada tema, né, para cada assunto. Alguém quer complementar? Até, Andréia, a importância, tanto quando se fala em LGPD, parabéns, Camila, tá? Foi brilhante. Quando a gente fala em E-Social, é conhecer as regras, né? Conhecer a lei e conhecer o que nós precisamos. É não sair fazendo sem saber o que. É não apertar botões aqui também, né, Camila? Porque às vezes a gente cria regras, cria formulários, cria um monte de coisa sem saber se aquilo se adequa à legislação. Legal. Exatamente. É possível entender a realidade da empresa com o cruzamento de dados do E-Social? Que João, pergunta, tem né, João coisa para nos dizer aí, para dizer para os nossos ouvintes? Assim, a administração, ela tem condição de, por meio do cruzamento das informações prestadas, identificar, se é essa talvez a intenção da pergunta, identificar irregularidades que estejam sendo cometidas, especialmente em relação a prazos de cumprimento de obrigações, em relação a quantitativos de valores que deveriam ser pagos em alguma outra situação, especialmente em relação a recolhimentos tributários, previdenciários, fundiários. Então, por meio desse cruzamento, sim, a administração, seja trabalhista, seja tributária, consegue identificar e, com isso, notificar o empregador ali a esclarecer o que está acontecendo. Então, se é nessa linha, é possível, sim, fazer essa identificação. Eu não diria em relação à realidade da empresa, porque a realidade da empresa é muito maior do que só a folha de pagamento, do que só os aspectos relacionados à contratação de trabalhadores. Mas, em relação a esse ponto, com certeza, o E-Social é um local onde você consegue identificar muita coisa. Não à toa, é com base neste sistema que a substituição da RAIS, do CAGED, que são as estatísticas oficiais do governo. Então, se o governo faz a estatística de toda a sua esfera trabalhista com base nessas informações, é porque elas são suficientes, sim, para dar uma analisada na realidade do mercado de trabalho do país. Legal, ótimo. E eu acho que aqui também tem o receio, né, João, em relação também à própria questão da fiscalização, da própria questão de multas, né, impacto disso que gera no negócio quando a prestação dessas informações não estão condizentes, né, com a legislação que é pedida. Eu imagino que seja também essa a intenção, assim, da pergunta, né? Isso, e com certeza, ela facilita imensamente as administrações a identificar as irregularidades, e não só por isso, mas isso em especial, houve um aumento no compliance e na identificação das empresas do que estava sendo feito de forma errada e passou-se a fazer de forma correta. E aí foi o E-Social que mudou? Não, o E-Social manteve a mesma regra que já existia desde sempre, mas o medo pela exposição
que você passa a ter agora te faz repensar os seus processos e passar a fazê-los da forma como deveria sempre ter sido feito, mas que na prática a gente sabe que não era. Então, isso contribuiu muito, o E-Social contribuiu, e aí uma das perguntas que estava na nossa última tela, a gente não abordou, é a realidade das empresas antes e depois. A gente vê uma realidade de muito mais conformidade a partir do momento que o E-Social está implantado. Pois é, porque quantas empresas, eu digo, tinham sujeira debaixo do tapete, ou tinham processos que não estavam estudados e definidos, ou que eu nunca tinha feito. Eu já ouvi muito, a empresa nunca fez isso e agora ela precisa fazer. Então, muitas pessoas tomaram ciência, então, do antes e depois, acho que hoje elas estão muito mais conformes, né? Muito mais em compliance do que elas estavam antes. E aí, só para complementar, quando a gente fala da legislação, seja para o E-Social e seja para a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ficar claro que o E-Social, ele não vem alterar a legislação trabalhista. Assim como a Lei Geral de Proteção de Dados também não vem alterar a questão da responsabilidade civil por quem não faz uso ou comete algum abuso ou ilícito. E as pessoas acabam tendo essa falsa ilusão de que, porque eu tenho o E-Social, porque eu tenho a LGPD e agora eu tenho um cruzamento, uma exposição, eu vou ter que me adequar. Quando, na verdade, o princípio da transparência é uma conduta que já vem de muitos anos. E a própria Constituição Federal, o próprio Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a CLT já traz regras que todas as empresas, independente de ter o E-Social ou a LGPD, já deveriam estar cumprindo e adequadas, né? Então, a gente cria essa falsa ilusão que o problema talvez seja a LGPD e o E-Social, quando, na verdade, a lei já é muito mais antiga que ambos, né? E João Paulo, tu deve ter recebido questionamentos também de empresas, né? Nossa, eu nunca informei aquelas bases informativas, agora eu tenho que informar, e se eu não informar, acontece o quê? Então, é uma coisa que... Uma regra da Lei 8.213 de 91, acho, né, a lei. Então, mas não era feito, simplesmente não era feito. E agora, mas por que agora tem que fazer? Não, tinha que fazer desde sempre, mas só agora que se tomou essa noção da necessidade de prestar essa informação correta. Então, é importante, eu acho que isso é um ganho muito grande para todos. Maravilha, João. Eu acho que realmente o que traz também, né, a gente tem que pensar assim, não é só mais o trabalho, mas eu acho que também o impacto que gera, principalmente no benefício ao trabalhador, na segurança dele em relação à proteção, né, tanto de dados, né, no caso da LGPD, quanto também na proteção dos direitos ao trabalho, né? Vamos lá, LGPD, Camila, para ti. Em casos de comemorações internas, dias da mãe, dias das crianças, como devem ser feitos os processos de homenagens? Eu já vou puxar o gancho para uma outra pergunta que eu acho que também entra na mesma situação, que eles também, uma das participantes pediu assim, temos uma intranet, lá a gente coloca os aniversários das pessoas, agora não é mais possível. Eu acho que entra dentro da mesma questão, assim, da divulgação de informações das pessoas, né, dentro dos sistemas, dentro das formas que são feitas homenagens, às vezes vai até para fora, né, para o Instagram da empresa, vai para um LinkedIn. Como é que tu vê essa situação? Sim, nós temos políticas, regras internas que já se incorporaram à cultura, aos costumes das empresas. Então, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, a gente precisa só tomar o cuidado de o quê? De deixar claro para as pessoas que essa informação está sendo utilizada exclusivamente para essa data e para esse movimento interno e esses eventos internos, e nós temos que dar a oportunidade para aquela pessoa que não queira expor, por exemplo, a sua data de aniversário, a questão de ter alguma comunicação de Dia das Mães, que aí vai entrar na privacidade, e isso não decorre de uma obrigação legal, de um contrato, isso é uma liberalidade da empresa. Então, nesses casos específicos, a intimidade deve ser respeitada. Então, criar, por exemplo, esse canal, como eu sugeri, de comunicação,
para que aquela pessoa que não se sente à vontade em ter o seu aniversário, porque tem algumas pessoas que não querem essa exposição, serem respeitadas. O que é diferente, por exemplo, de ter a data de aniversário, a data de nascimento, para cumprimento e envio do e-social, de uma obrigação legal. Então, essas campanhas internas, deixar claro, e já desde o processo de integração, quando aquele empregado chega, que a empresa tem essa política, mas que ele tem o direito, se não se sentir à vontade de expor, que ele pode ser excluído. Então, a gente vai ter que dar essa faculdade para ele, o que é diferente de querer uma exclusão por um dado que vai ser utilizado para outra finalidade. Tem que ser específico para essa campanha de RH. Perfeito, Camila, bem esclarecido ali. Vamos para a próxima, então. E quando o funcionário não concorda em assinar um termo de consentimento, né? Acho que tu tinha comentado ali no finalzinho. A gente precisa olhar, né? Como eu falei, qual o motivo e a finalidade dessa informação. Porque se é um dado que eu tenho uma obrigação legal, um contrato, não vai ser a base do consentimento. Mas talvez participar do aniversariante do mês, aí já é uma questão do consentimento, do qual eu não poderia obrigar. Então, cai lá no princípio, que é fazer um mapeamento e identificar a finalidade. Porque dependendo do motivo, eu tenho a possibilidade. E aí, quando a gente fala de um processo com gestão do consentimento, são justamente para essas situações e casos pontuais. Aquele empregado que participou de um processo seletivo, por exemplo, ele pode e tem o direito de dizer, eu quero permanecer no banco de talentos ou não. Ele pode querer não participar mais. Aí é um consentimento que se justifica revogar ou não. Diferentemente daquele empregado que foi desligado e por uma questão de obrigação legal, a empresa vai ter que guardar aquele documento por 5, por 10, por 30 anos. Então, é a caso, processo por processo, para a gente poder identificar o que é caso de consentimento e revogação ou não. Sensacional. Vamos lá, temos aqui diversas empresas tiveram problemas com a RAIS. O que tem a dizer sobre? O governo pega que base para a RAIS? INSS ou FGTS? Acho que aqui para a Marta e para o João Paulo. Vamos lá. Vamos contextualizar. A gente teve, sim, o primeiro carregamento do E-Social para a base RAIS aconteceu em relação ao ano base 2019. E, no momento desse carregamento, foram identificados muitos casos de preenchimentos errados pelas empresas e houve também erros no processamento feito pelo SERPRO em conjunto com a Secretaria de Trabalho. Então, tiveram situações em que, na hora de processar a informação, de fazer o carregamento, a empresa tinha feito a prestação da informação correta, perfeita, mas a administração fez o carregamento errado. Isso foi feito em 17 de abril de 2020, o primeiro carregamento, gerou uma dificuldade em alguns pagamentos. Em 30 de setembro foi feito um novo carregamento, corrigindo muitos daqueles erros que aconteceram, que eram erros que a empresa corrigiu, ou erros que tinham sido cometidos na hora da extração por parte do SERPRO e da Secretaria. Mas ainda assim, em 30/9, nesse segundo carregamento, restaram alguns casos de erros no processamento, em especial trabalhadores que tiveram desligamento no mês de dezembro de 2019, com aviso projetado para 2020. O sistema, na hora de calcular aquilo, considerou a data do desligamento projetado, janeiro, como sendo a data do desligamento, mas não janeiro de 2020, janeiro de 2019. E isso gerou um problema sério ali no pagamento de abonos, que ainda não foram pagos. E eu já falo sobre esse aspecto do pagamento. Agora, teve muitas situações as empresas que colocaram errado a sua tabela de incidência. E já respondendo, qual é a base que é extraída hoje? É a base do FGTS. Então, o retorno lá é do 5.003 em relação a cada um dos empregados. Quando a empresa envia a remuneração, ela tem que conferir no retorno 5.003
qual é o valor que está sendo considerado para a FGTS. É aquele valor que vai ser considerado. Mas não é só a incidência de FGTS. A natureza de rubrica também impacta. Quando se utiliza uma natureza de rubrica errada, ela vai para um lugar errado, porque a RAIS tem informações, por exemplo, de horas extras indenizadas quando da rescisão relativa a um banco de horas. Tem uma natureza de rubrica específica para isso. Se a empresa colocar a natureza de rubrica de horas extras normal, isso vai ser jogado na folha como sendo remuneração normal daquele mês, e vai inflacionar, aumentar muito o proporcional de salário daquele trabalhador naquela competência. Então, é importante saber que não é só a incidência, mas o principal ponto é... E por que aconteceu muito erro? Porque as empresas não utilizaram ainda, e ainda não utilizam, o E-Social para recolhimento do FGTS. E com isso não davam devido valor a esse totalizador 5.003, que é do FGTS. Mas a correção é essa. E agora falando do pagamento. Todo o pagamento relacionado a essas correções que a administração está fazendo, seja nesses erros que eu falei inicialmente, da própria administração, seja nas situações em que as empresas corrigiram as suas informações de 2019 e enviaram em 2020, tudo isso seria pago agora no segundo semestre. Porém, quando o orçamento da União foi votado esse ano, não houve, o Congresso não aprovou nenhum recurso para pagamento de abono salarial do PIS. Então, esse ano de 2021 não haverá pagamento de abono nem para a competência 2020, nem para as correções de anos anteriores. E não só para quem é do E-Social, para quem manda pelo PGD da RAIS também. Então, tudo que iria ser pago agora, no segundo semestre, só vai ser pago em 2022. Então, ainda haverá um reprocessamento dessas informações de 2019, de 2020, daqueles erros que tinham sido cometidos, para que no segundo semestre isso seja carregado novamente na base, e todas as correções que as empresas ainda estão fazendo serão também aproveitadas. Vai haver uma data de corte, talvez 31 de agosto, 30 de setembro, não tem isso definido, mas para que haja esse carregamento no segundo semestre e o pagamento somente no ano de 2022. Mas daí essa questão do pagamento não tem relação com esse processo da secretaria, mas sim com a questão do orçamento da União, que não tem recurso dispensado para abono do PIS em 2021. João Paulo... É importante, né, só complementando ali, Marta, que a informação esteja correta desde o início, né? Talvez muitas das empresas não tivessem tido o problema se lá o S1010, e aí a Marta vai poder falar mais com propriedade disso, já tivesse correto desde o início, né? Então, talvez ali essa alteração, essa mudança, enfim, de processo fosse também mais simplificado para as empresas e, obviamente, agora também não teriam tantos problemas aos trabalhadores. Marta? Andréia, por isso da importância de apertar no botão e aceito com sucesso, nem sempre é um sucesso, né? Porque, como o João Paulo colocou aí, né, o aviso prévio indenizado, se ele não estiver na classificação correta, é um problema, o 13º salário indenizado, se não estiver, também é um problema, e de fazer a conciliação entre o que a gente envia para o E-Social e o que retorna. E as pessoas deixaram de lado o fundo de garantia exatamente porque ele não existia. Mas aqui a gente, como cultura para o nosso cliente, né, Andréia, você mesma no nosso RH confere, né, toda a conciliação, quando transmite o evento do E-Social, faz a conciliação pelo RHPR 1909, exatamente olhando o retorno. E quem não faz isso, cai. Exatamente, porque se classificou alguma natureza de rubrica errada ou fez a parametrização errada, ele foi aceito com sucesso, mas ele pode ter um problema. Então, novamente, compliance, né? Será que eu sei da regra? Será que eu... Por isso que eu digo que uma atualização automática de sistema, né, André, ela precisa ser revisada, porque nem tudo nós conseguimos, numa atualização, colocar no lugar certo. E daí, muitas vezes, nós fornecemos materiais, webinars, artigos, mas tem que ter a pessoa, né? A pessoa do outro lado que revise o processo, a pessoa do outro lado que faça o check, né? Para ver se está tudo ok. Exatamente lá, clicando no auditor que nós temos, que ele audita os campos e conferindo, mas o auditor também não funciona 100%, se eu não tiver a natureza de rubrica certa. Então, João Paulo, olha como isso, para que não se tenha problema numa RAIS, eu preciso conhecer as regras, eu preciso conhecer o que eu estou transmitindo. Perfeito, Marta. E se a gente pudesse dar uma dica, né, eu acho que eu trabalho também, assim, diariamente com isso, gente,
nosso livro de cabeceira aí, todo dia pela manhã, é o Diário Oficial, é o site lá do E-Social, agora ali os nossos grupos aí que vocês compartilharam, da Marta, do João Paulo, da Camila, e a gente tem que estar sempre atentos, né, a todas essas mudanças, porque elas não são estáticas, estamos aí em várias, né, informações que mudam a todo momento, e acho que o profissional ele tem que estar atento a isso e tem que estar acompanhando sempre. Gente, CTPS, teve mais que uma pergunta, vamos começar com essa aqui, né? Primeiro, acho que a pergunta foi se ela era válida mesmo, se ainda precisava da manual, teve uma, e aqui também uma outra complementação, se as anotações de alterações de cargos, salários, nas CTPS são obrigatórias. Eu vi aqui também que rolou comentário assim, mas muitas vezes o meu trabalhador chega lá num órgão, né, fiscalizador, ou num órgão do governo para requerer um benefício, alguma coisa assim, e muitas vezes eles exigem, né, a carteira física ainda. E aí o RH fica naquela, tá, eu vou ter que fazer 2 trabalhos agora, como é que eu fico nessa situação? Vamos lá. É importante realmente esclarecer de forma bem clara para todos. Desde 24 de setembro de 2019, com a publicação da portaria 1065/2019, as anotações na carteira de trabalho passam a ser exclusivamente eletrônicas. 100% das anotações. A empresa não tem obrigação alguma de anotar em carteira física, exceto aquelas do grupo 4, que são os órgãos públicos, mas para os empregadores da iniciativa privada, e estão aí os grupos 1, 2 e 3, 100% das anotações exclusivamente via e-social na carteira eletrônica, não precisa anotar na física. Mas é aquele trabalhador que estava com vínculo ativo e tinha anotação no seu vínculo na carteira física. Não faz a menor diferença se ele tinha vínculo ativo ou se é um vínculo novo. Não precisa mais anotar na carteira em papel. Mas vai deixar lá na carteira em branco a data de saída? Sim, na carteira em papel não tem o menor problema de ficar em branco a data de saída. Você só precisa preencher no e-social e o empregado vai ter no seu aplicativo de carteira de trabalho acesso a todas as informações do vínculo. E a pergunta, precisa fazer a anotação de alterações de cargos e salários na carteira? Sim, essas anotações são obrigatórias pela CLT. A portaria 1195 de 2019, que define quais os itens que devem constar no registro na carteira, define que a anotação do cargo, a anotação da remuneração deve ser enviada e sempre atualizada até o dia 15 do mês seguinte. A empresa tem o prazo para anotar todas as alterações do mês anterior. Então, essa é, sim, uma informação que compõe a carteira de trabalho. E a partir dessa data, então, de 24 de setembro de 2019, não há mais obrigação. Tem alguma, vamos dizer assim, impedimento, irregularidade, se a empresa quiser ou fizer a anotação na carteira física? Não tem problema algum. É um serviço que não cumpre a obrigação legal, mas não é irregular. Agora, ela não pode achar que se ela preencher na física, ela cumpriu a obrigação, porque ela não está cumprindo a obrigação. Ela só cumpre a obrigação quando envia a informação para o e-social. E se algum órgão estiver exigindo a carteira física, está errado, é importante entrar em contato com a ouvidoria do órgão, se for o caso, mandar para a gente, da Secretaria de Trabalho, uma informação para que a gente corra atrás. A Caixa, no saque do FGTS, no início teve bastante dificuldade, hoje acho que já está bastante esclarecido. O manual de saque do FGTS fala que o empregado pode apresentar, e na verdade ela fala que deve ser a carteira eletrônica, porque afinal é a única que tem valor hoje. Sim. E o que tem de diferença é porque a Caixa ela precisa ficar com uma cópia da baixa na carteira lá no seu processo. Então, o empregado tem que levar impresso aquele relatório que ele emite da própria carteira em PDF para entregar lá na Caixa na hora do saque do FGTS. Mas ele apresenta apenas a eletrônica e é suficiente para o saque. E qualquer outro órgão só pode exigir essa informação na carteira eletrônica. Perfeito, João Paulo. É super interessante, super importante isso, e acredito que os RHs ali, nós, né, temos que também orientar as pessoas a, quem não tem ainda baixado, fazer o download do aplicativo, se habilitar, né, nos acessos lá do governo, para conseguir ter acesso a essas informações. Então, o próprio trabalhador consegue identificar, né, essas alterações, essas informações,
e a gente tem que dar essas orientações para eles, né, poderem ter esse acesso. Então, acho que fica a dica também de a gente não precisar fazer um trabalho em duplicidade e estarmos embasados numa lei para isso, mas também orientar as pessoas, né? Não, e olha só, a carteira de trabalho digital, ela permitiu uma série de serviços para o trabalhador. Para ele é muita vantagem. Primeiro, ele consegue monitorar as alterações que vão acontecendo, então ele vira um fiscal do seu contrato. Ele tem ali as informações, então, atualizadas praticamente em tempo real. Se ele precisar requerer um benefício, ele já requer ali no sistema, no aplicativo, ele não precisa se deslocar até uma unidade. Ele acompanha todo o andamento do benefício, desde o pedido até o pagamento por ali. Ele tem extratos para imposto de renda relacionado a benefícios que estão ali. Então, assim, é uma série de evoluções que tem acontecido e o aplicativo vai ainda ganhar novas informações para que o empregado tenha ali acesso a toda a sua informação laboral num único local e de acesso em qualquer lugar. E até, João Paulo, aqui eu antes e depois do E-Social, isso representa um ganho para o profissional de RH, né? Todas aquelas CTPS, anotações, e até, Camila, né? Dados, documentos transitando, tempo de devolução, nossa, isso é um grande ganho que o RH teve. Com certeza, além do benefício, né, dessa transformação digital e chegando lá na ponta, chegando lá no trabalhador, né, chegando lá nos cidadãos. Gente, a gente não tem tanto tempo assim, a gente está indo já para a última pergunta, né? Quais são os principais desafios para as empresas que deixarão de trabalhar com um escritório contábil, que eu imagino que é quem faz todo o trâmite, né, da informação do envio ao E-Social, e assumirão a transmissão de dados para o E-Social? Eu imagino internalizar esse RH dentro de casa e começar a fazer, então, a Camila colocou aí todas as etapas da LGPD. Vocês querem comentar alguma coisa? Como seriam essas etapas do E-Social? Bom, né, João Paulo? Primeiro, a pessoa tem que conhecer a legislação, ela tem que saber se o sistema atende a toda essa nova regra, essa nova obrigação, ele tem que conhecer dados, prazos, ele não pode cair de paraquedas num cenário desse, onde ele vai assumir tudo se ele não conhece nada, ele precisa conhecer, se ele não tem, ele precisa buscar. Primeiro, se ele não conhece o sistema, né, André, ele precisa conhecer as regras do sistema. Ele precisa conhecer as regras do E-Social e precisa conhecer a legislação. Aí agora o João Paulo até pode complementar, né, Camila? Também ele tem que conhecer da LGPD também, porque não tem só o E-Social, como um todo. O que vai impactar nessa nova rotina de ter um E-Social e não de ter uma folha dentro da sua empresa que não tem só essas obrigações, tem muitas outras, né? Realmente assumir toda aquela ação que é realizada pelo escritório contábil. Com isso, vai ser realmente impactante no processo interno da empresa, e para que ela possa fazer aquilo, ela vai ter que ter um profissional ou vários profissionais, porque são vários perfis ali que você tem. Muitas vezes o escritório contábil detém ali um conhecimento em várias áreas e presta esse serviço, e a empresa, então, vai ter que criar, muitas vezes, um departamento. Ela não vai, talvez, ter uma pessoa, mas um departamento responsável por cuidar desse processo. E aí vem, assim, não que a empresa que tem um escritório contábil fazendo a folha esteja livre da Lei Geral de Proteção de Dados, muito pelo contrário, ela é a controladora daquela informação, mas quando ela deixa de ter alguém fazendo ali, ajudando nesse processo, ela assume mais ainda obrigações que outro profissional que talvez tenha até um pouco mais de expertise poderia estar fazendo. Então, né? Exatamente, ela tinha um compartilhamento, ela puxa para si. Então, é realmente assim. Agora, faz diferença no modelo E-Social ou no modelo anterior? Eu acho que não tem tanta diferença. É a mesma situação de antes do E-Social. Se a empresa fosse assumir essa informação que antes era feita pelo escritório contábil, ela tinha que assumir e ter alguém com conhecimento do sistema da GFIP, da RAIS, do CAGED, todas as demais, das obrigações legais, e
poder fazer e cumprir com aquela informação. A partir de agora, o conhecimento é em relação a essa nova forma de prestar informação, mas o processo em si, ele não tem tanta diferença de como era o processo em tempo anterior, com aquelas considerações que a gente fez, que a gente vive num ambiente de VUCA, que hoje tudo muda, então aí é aquela situação natural em qualquer dos nossos processos do dia atual. E fazer, só para complementar, essa conscientização desse time, dessa equipe interna, dessa nova realidade, desse modelo novo. Porque muitas vezes a gente vai estar muito acostumado e naquela dinâmica de que tinha alguém olhando para isso, e se não definir papéis e responsabilidades, tiver muito dono, a obrigação pode ficar ali meio que abandonada. Então, acho que esse é um grande desafio para quem muda esse modelo. Eu já fui gestora de RH, departamento pessoal, e a gente tinha a folha terceirizada, internalizou, de conscientizar o time dessa nova obrigação e o papel e responsabilidade de cada um, porque é social, é lei geral de proteção de dados, enfim, empregador web, todos os desafios que, como bem pontuou o João Paulo, o mundo muda o tempo inteiro, e acompanhar todas as medidas provisórias, portarias, e o sistema também refletir isso, é bastante desafiador para quem tem, principalmente, uma equipe enxuta, né? E até, Camila, que a informação não cai do céu, né? A pessoa vai ter que saber quem que vai ser o fornecedor, se ela vai estudar, se ela vai buscar, porque antes o escritório... E se a fonte é segura, porque muitas pessoas buscam informações que não são seguras. Então, nossa, a responsabilidade é enorme, assim. E, novamente, o empregador, ele tem que lembrar que ele vai ser acionado. Então, ele tem que saber o profissional que ele está colocando lá para executar essa tarefa. No momento que ele assume esse compromisso, é que nem o profissional de compliance que nós falamos, né? Ele precisa ter um profissional que detém conhecimento sobre a causa, senão o risco dele é enorme. Daí não adianta depois culpar o empregado que ele contratou se ele fez uma péssima contratação. Ele é o dono da empresa, né? Exatamente. Bem isso. Bom, gente, então aqui a gente falou muito sobre a questão do profissional de RH ser protagonista, né, nessa adaptação, de estar ali à frente, ser especialista, de buscar informação, de estar atento à legislação, a essas alterações. A Camila, a Marta e o João Paulo trouxeram, assim, muitas informações sensacionais para nós, incríveis, assim, dá para ter certeza, assim, de como começar, né, para quem não começou ainda um projeto de LGPD, mas para quem está tocando o e-social ainda nos grupos, adaptando ali as fases, gente, acompanhe nós também aí nas nossas redes, acompanhe o pessoal aí que traz essa informação também direta para nós. Novamente agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com esses profissionais incríveis.